O mistério revelado. O verdadeiro significado da cruz de Cristo que todos precisam saber. Imagine uma cena. Um homem, sozinho, carregando sobre os ombros o peso de toda a humanidade. Suas costas sangram sob o peso de uma cruz de madeira. Suas pernas vacilam, mas ele continua a caminhar. Cada passo é um ato de amor. Cada respiração uma batalha entre a vida e a morte. Esse homem é Jesus Cristo. E essa cruz é o símbolo mais poderoso e profundo da fé cristã. Mas o que realmente significa essa cruz? Será que entendemos completamente a profundidade desse símbolo? Hoje, vamos explorar o significado oculto e profundo da cruz de Cristo. Prepare-se para uma jornada que revelará verdades surpreendentes e impactantes sobre o maior ato de amor já realizado. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e suas famílias. Eu sou o evangelista Jesusmar Moreira, da Conamad, e quero profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida hoje. Que o Senhor guarde você e seus entes queridos de todo mal, e que a sua proteção divina seja constante em seu lar. Se você está tão curioso quanto eu para entender melhor esse mistério, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas. Agora mesmo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem poderosa. Agora, vamos orar juntos. Levante suas mãos, feche seus olhos e abra o seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos pelo teu discernimento neste momento. Pedimos que o Senhor abra nossas mentes e nossos corações para entender as tuas Escrituras e que o teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Que esta palavra chegue a cada vida com poder, trazendo transformação, libertação e proteção. Derrama a tua paz sobre todos que assistem a este vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, pelas revelações que nos dás e pela tua proteção em meio a todas as tempestades. Em nome de Jesus, amém. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo religioso, é a interseção entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. É onde a justiça e a misericórdia se encontram, onde a vida e a morte colidem, resultando na vitória do amor sobre o pecado. Ao longo dos séculos, a cruz tem sido o centro da fé cristã, mas para muitos, seu verdadeiro significado pode ter se perdido em meio às tradições e rituais. Vamos começar entendendo que na época de Jesus, a cruz era um instrumento de tortura e morte. Era a maneira mais cruel que o Império Romano encontrava para punir os criminosos. Mas, paradoxalmente, o que era símbolo de vergonha e dor se transformou, através de Cristo, em símbolo de redenção e esperança. O peso do pecado e a necessidade de redenção. A cruz nos lembra que o pecado tem um peso. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A cruz nos mostra o quanto o pecado é sério, ao ponto de exigir um sacrifício tão extremo. No entanto, essa mesma cruz nos revela o quanto Deus nos ama, pois em João capítulo 3, versículo 16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, encontramos um dos significados mais profundos da cruz. É um símbolo do amor sacrificial de Deus. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, carregou nossa culpa e enfrentou a morte que merecíamos. A cruz, portanto, nos confronta com a seriedade do pecado, mas também com a profundidade do amor de Deus. O mistério da substituição. Um dos aspectos mais misteriosos e ao mesmo tempo essenciais da cruz é a ideia da substituição. Jesus não morreu por seus próprios pecados. Ele era sem pecado. Como diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se tornou nosso substituto na cruz, levando sobre si a punição que era destinada a nós. Este é o grande mistério da fé cristã, a troca divina. O inocente sofreu pelos culpados, o justo pelos injustos. A cruz, então, não é apenas um símbolo de morte, mas de troca,
de substituição. É através desse sacrifício que somos reconciliados com Deus. Como diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Neste primeiro bloco, começamos a desvendar o significado profundo da cruz de Cristo. Vimos que a cruz é um símbolo do amor de Deus e da substituição que Jesus realizou em nosso favor. Mas ainda há muito mais para explorar. No próximo bloco, vamos nos aprofundar nas implicações desse sacrifício para a nossa vida hoje e o que isso significa para o nosso relacionamento com Deus. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Assim você não perde os próximos blocos dessa série e ainda ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e redenção. O impacto transformador da cruz. Ao refletirmos sobre o significado da cruz de Cristo, percebemos que seu impacto vai muito além do momento histórico. A cruz não é apenas um evento passado. Ela possui implicações poderosas e transformadoras para a vida de todo aquele que crê. Hoje vamos mergulhar no que isso significa para nós pessoalmente, no presente. A cruz e o perdão dos pecados. Um dos efeitos mais diretos e transformadores da cruz é o perdão dos pecados. Como vimos no primeiro bloco, a cruz foi onde Jesus tomou sobre si o peso do pecado da humanidade. Esse sacrifício abriu a porta para que todo aquele que crê possa receber o perdão divino. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo escreve: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, havendo riscado o escrito de dívida, que era contra nós, o qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa passagem nos mostra que a cruz é o ponto onde nossas dívidas espirituais foram canceladas. Tudo o que nos separava de Deus, nosso pecado, nossa culpa, foi removido e cravado na cruz. Isso significa que, através do sacrifício de Jesus, somos livres do peso do pecado e da condenação. Essa liberdade é essencial para o relacionamento íntimo que Deus deseja ter conosco. A cruz e a reconciliação com Deus. A cruz também é o meio pelo qual somos reconciliados com Deus. Em sua essência, o pecado não é apenas uma falha moral, mas uma ruptura em nosso relacionamento com o Criador. A cruz, portanto, não apenas remove nossa culpa, mas também restaura essa relação rompida. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, lemos: Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por meio da cruz, Deus nos trouxe de volta para si. A reconciliação que a cruz oferece é o maior presente que poderíamos receber. Não se trata apenas de evitar a punição, mas de ser restaurado a um relacionamento de amor, paz e comunhão com Deus. A cruz e a nova vida em Cristo. Outro aspecto crucial da cruz é que ela não é apenas sobre morte, ela também é sobre vida. A cruz marca o início de uma nova vida para aqueles que seguem Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou uma nova era, uma nova aliança, e nos ofereceu a oportunidade de viver de uma forma totalmente nova. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso significa que a cruz nos convida a morrer para o velho eu, o eu que estava preso ao pecado e à morte, e a ressuscitar com Cristo para uma nova vida, marcada pela justiça, pela santidade e pela comunhão com Deus. Essa nova vida não é apenas uma transformação interior, mas deve ser refletida em todas as áreas da nossa existência, nos nossos pensamentos, atitudes, relacionamentos e ações. O chamado à santidade e à obediência. A cruz também traz consigo um chamado à santidade. Quando entendemos o sacrifício de Jesus,
somos convidados a viver de uma maneira que reflete a santidade de Deus. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, lemos: Sede santos, porque eu sou santo. Viver uma vida santa não significa apenas evitar o pecado, mas viver de acordo com os padrões de Deus, em amor, justiça e verdade. A cruz nos chama a essa transformação contínua, a sermos moldados à imagem de Cristo em nosso caráter e ações. O poder transformador da cruz na vida diária. A cruz de Cristo não é um conceito teológico distante, mas uma realidade que deve impactar cada aspecto da nossa vida diária. O perdão que recebemos, a reconciliação com Deus, a nova vida que nos foi dada, tudo isso deve se refletir na maneira como vivemos. A cruz nos convida a uma vida de humildade, porque nela vemos o exemplo máximo de serviço e sacrifício. Ela nos chama a perdoar os outros, assim como fomos perdoados. Nos chama a amar incondicionalmente, assim como fomos amados. E nos chama a viver em comunhão com Deus e com os outros, assim como Cristo nos reconciliou. Neste segundo bloco, exploramos como a cruz de Cristo impacta profundamente nossas vidas hoje. Vimos que ela nos oferece perdão, reconciliação e uma nova vida em Cristo. Mas o que mais podemos aprender ao continuar a explorar esse símbolo tão poderoso? No próximo bloco, vamos examinar como a cruz é um modelo para a nossa própria vida e como somos chamados a carregar nossa cruz como seguidores de Cristo. Se esse conteúdo está te impactando, inscreva-se agora no canal Reflexões Bíblicas. Deixe um like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem transformadora. O chamado para carregar a própria cruz. Ao longo dos 2 blocos anteriores, exploramos o significado profundo da cruz de Cristo e como ela impacta nossas vidas de maneira transformadora. Agora precisamos compreender um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus, o chamado para que cada um de nós carregue a sua própria cruz. O convite de Jesus: tomar a cruz. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus faz um convite solene. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa declaração de Jesus é profunda e, ao mesmo tempo, desafiadora. Tomar a cruz é um chamado à renúncia, à entrega total e ao seguimento de Cristo, independentemente do custo. Mas o que significa, na prática, carregar a própria cruz? Não se trata de suportar problemas ou dificuldades da vida cotidiana de forma resignada. Carregar a cruz é um chamado a viver uma vida de total entrega a Deus, colocando a vontade de Deus acima de nossas próprias vontades, desejos e ambições. A cruz como símbolo de morte para o eu. Carregar a cruz é um convite à morte para o eu, para o ego. Na época de Jesus, a cruz era um símbolo de morte e humilhação. Quando Jesus nos chama a carregar nossa cruz, Ele nos convida a morrer para nós mesmos, a crucificar nossos desejos egoístas e a viver de acordo com a vontade de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos ajuda a entender essa realidade. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo expressa aqui a ideia de que, ao aceitar o chamado de Cristo, nossa antiga vida, dominada pelo pecado e pelo egoísmo, deve morrer. Em seu lugar, nasce uma nova vida, vivida em e por Cristo. Tomar a cruz, portanto, é um ato de fé e obediência, no qual permitimos que Cristo viva através de nós. A cruz e o discipulado radical seguir a Jesus, tomando a própria cruz, é o cerne do verdadeiro discipulado. O chamado de Jesus não é para um segmento superficial ou confortável, mas para um discipulado radical, que exige sacrifício e comprometimento. Esse chamado não é fácil, mas é recompensador. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesus declara: "E quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo." Essa declaração enfatiza a seriedade do chamado ao discipulado.
Não é possível ser um seguidor de Cristo sem estar disposto a carregar a cruz, ou seja, sem estar disposto a sacrificar tudo por amor a Ele. O verdadeiro discipulado envolve seguir os passos de Jesus, mesmo quando isso significa enfrentar perseguições, dificuldades e até a morte. Isso não é algo que podemos fazer por nossa própria força, mas é possível, porque Cristo nos capacita e nos dá a força necessária para carregar nossa cruz. O exemplo dos apóstolos e mártires. A história da Igreja está repleta de exemplos de pessoas que entenderam o chamado de Jesus e carregaram suas cruzes com coragem e fé. Os apóstolos, por exemplo, seguiram a Cristo mesmo diante da perseguição e da morte. Pedro, que inicialmente negou a Jesus por medo, mais tarde foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Paulo, que perseguiu cristãos antes de se converter, acabou sendo decapitado por causa de sua fé em Cristo. Esses exemplos nos mostram que o chamado para carregar a cruz pode exigir de nós tudo, até mesmo nossas vidas. Além dos apóstolos, há uma longa lista de mártires que deram suas vidas por amor a Cristo. Esses homens e mulheres entenderam que carregar a cruz é viver e morrer por uma causa maior, por aquele que deu tudo por nós. Carregar a cruz na vida cotidiana. Embora nem todos sejam chamados ao martírio, todos os cristãos são chamados a carregar a cruz em suas vidas diárias. Isso significa viver com integridade, fazer escolhas que honrem a Deus, mesmo que isso implique em sacrifício pessoal. Significa perdoar aqueles que nos ferem, amar os inimigos, buscar a justiça e a misericórdia, mesmo quando é difícil. A cruz diária pode se manifestar em diferentes formas, em nossa fidelidade em meio às tentações, em nossa paciência diante das provações, em nosso amor e serviço aos outros e em nossa firmeza na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece contrário a ela. O paradoxo da cruz. Perder para ganhar Jesus em seu ensino sobre a cruz nos apresenta um paradoxo espiritual que desafia a lógica humana. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele diz: "Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." Aqui, Jesus nos ensina que ao perdermos nossas vidas por Ele, ao entregarmos nosso eu, nossos desejos e assumirmos a cruz, encontramos a verdadeira vida. É na entrega total a Deus que descobrimos a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria e a verdadeira vida em Cristo. Esse ensinamento nos convida a reavaliar nossas prioridades e a entender que a verdadeira vida não está em seguir nossos próprios caminhos, mas em seguir a Cristo, mesmo que isso signifique tomar a cruz e perder tudo. Vimos que tomar a cruz implica em morrer para o eu, viver para Cristo e estar disposto a sacrificar tudo por amor a Ele. No próximo bloco, vamos investigar como a cruz de Cristo se relaciona com a vitória sobre o mal e a esperança da ressurreição. Se esta mensagem está te desafiando, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, deixe um like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos continuar essa jornada de fé, descobrindo as profundezas do significado da cruz de Cristo. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo de sofrimento e morte, mas também de vitória. No momento em que Jesus entregou sua vida na cruz, algo extraordinário aconteceu: a derrota do mal e a conquista da salvação para a humanidade. Neste bloco, vamos explorar como a cruz representa a vitória sobre o mal e como ela está intrinsecamente ligada à esperança da ressurreição. A cruz como a derrota do pecado e da morte. No centro da mensagem cristã está a verdade de que, através da cruz, Jesus venceu o pecado e a morte. Esses dois inimigos têm mantido a humanidade cativa desde a queda de Adão e Eva. O pecado trouxe a separação de Deus e a morte entrou no mundo como consequência direta dessa desobediência. Mas em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo revela uma verdade triunfante. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo.
Esta passagem nos mostra que na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também derrotou as forças do mal. Ele despojou os poderes espirituais que se opunham a Deus, expondo-os à vergonha e triunfando sobre eles. A cruz, portanto, não foi uma derrota para Cristo, mas uma vitória. Foi o momento em que ele venceu o pecado e a morte, nos libertando de seu domínio. Através do seu sacrifício, Jesus abriu o caminho para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. A cruz como o cumprimento da promessa de Deus. Desde o início da Bíblia, Deus havia prometido uma solução para o problema do pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus profetiza que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma referência à vitória de Cristo sobre Satanás. A cruz é o cumprimento dessa promessa. Jesus é a semente prometida que veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, derrotando Satanás e tirando dele o poder sobre a humanidade. A cruz é, portanto, a manifestação concreta da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e redimir a criação. A cruz e a redenção do mundo. A cruz também tem um significado cósmico. A redenção realizada por Cristo não é apenas para os indivíduos, mas para toda a criação. Em Romanos capítulo 8, versículos 21 e 22, Paulo fala sobre a criação que geme, aguardando a redenção. A cruz é o evento central que marca o início dessa redenção universal. Toda a criação, que foi sujeita à corrupção e à decadência por causa do pecado, será renovada e restaurada. A cruz é o começo desse processo de restauração, que será completado na segunda vinda de Cristo, quando os céus e a terra serão renovados, e toda a criação será libertada da escravidão da corrupção. A cruz e a esperança da ressurreição. A cruz de Cristo não pode ser separada da ressurreição. Se a história terminasse com a morte de Jesus, não haveria vitória. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, confirmando que a cruz realmente foi a vitória sobre o pecado e a morte. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, Paulo escreve: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados." A ressurreição é a prova de que a obra realizada na cruz foi completa e eficaz. Ela garante que a morte não tem a palavra final, e que, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. A ressurreição é a base da esperança cristã. A cruz nos dá a certeza de que, embora enfrentemos dificuldades, sofrimentos e até a morte, em Cristo temos a promessa da vida eterna. É por meio da cruz e da ressurreição que recebemos a garantia de que, no final, o bem triunfará sobre o mal e a vida triunfará sobre a morte. A cruz e a vitória diária dos cristãos. A vitória de Cristo na cruz também tem implicações para a nossa vida diária. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como cristãos, estamos em uma batalha espiritual contínua, mas podemos lutar com a confiança de que a vitória já foi conquistada por Cristo. A cruz nos dá autoridade sobre o pecado e o mal. Não precisamos viver mais sob o domínio do pecado, porque Jesus já pagou o preço e nos deu o poder de viver em vitória. A cruz como símbolo de esperança para a humanidade. Finalmente, a cruz é um símbolo de esperança para toda a humanidade. No momento mais escuro da história, quando tudo parecia perdido, Deus interveio e trouxe a luz da salvação através de Jesus Cristo. Isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, há esperança em Cristo. A cruz nos lembra que Deus é capaz de transformar tragédias em triunfos e que a dor e o sofrimento podem ser redimidos. Ela nos dá a certeza de que Deus está conosco em meio às lutas e que, no final, Ele trará a vitória. Neste bloco, vimos como a cruz de Cristo representa a vitória sobre o pecado, a morte e as forças do mal.
Também exploramos como essa vitória nos dá esperança de uma vida eterna e nos capacita a viver em vitória diariamente. No próximo bloco, vamos considerar como a cruz nos chama a uma vida de serviço e sacrifício em nome de Cristo. Vamos avançar com o bloco 5, onde exploraremos como a cruz de Cristo nos chama a viver uma vida de serviço e sacrifício, seguindo o exemplo de Jesus. A cruz como chamado ao serviço e ao sacrifício. Até agora, exploramos o significado profundo da cruz de Cristo, sua vitória sobre o mal e a esperança da ressurreição. Agora, vamos considerar um dos aspectos mais transformadores da cruz: seu chamado a vivermos uma vida de serviço e sacrifício, seguindo o exemplo de Jesus. A cruz como modelo de serviço. Jesus, o Filho de Deus, poderia ter escolhido um caminho de glória e poder terrenos, mas em vez disso, ele escolheu o caminho da humildade e do serviço. Em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo descreve essa escolha: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é o exemplo supremo de serviço. Jesus se entregou totalmente, não apenas em palavras, mas em ações, ao ponto de dar a sua vida por nós. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está em servir, e que a grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço aos outros. O chamado ao sacrifício pessoal. Seguir a Cristo significa imitar o seu exemplo de serviço e sacrifício. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo. Isso significa que cada aspecto da nossa vida, nosso tempo, talentos, recursos e até nossos sofrimentos, deve ser oferecido a Deus em serviço aos outros. A cruz nos chama a sair da nossa zona de conforto e a viver de maneira que reflita o sacrifício de Cristo, colocando os interesses dos outros acima dos nossos. A cruz e o amor ao próximo. Um dos mandamentos mais importantes que Jesus nos deu foi o de amar ao próximo como a nós mesmos. Em João capítulo 13, versículo 34, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A cruz nos mostra até onde esse amor deve ir. Jesus amou seus discípulos e a humanidade até o fim, até o sacrifício supremo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a demonstrar esse tipo de amor sacrificial em nossas vidas diárias. Amar como Jesus amou significa estar disposto a sacrificar nosso conforto, nossos recursos e até mesmo nossa segurança pelo bem dos outros. Significa perdoar aqueles que nos ferem, cuidar dos necessitados e buscar a justiça para os oprimidos. A cruz nos chama a viver uma vida de compaixão e misericórdia, refletindo o amor incondicional de Cristo. O sacrifício na comunidade cristã. A cruz também nos ensina sobre o sacrifício dentro da comunidade cristã. Em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo nos exorta: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Dentro da comunidade cristã, somos chamados a sacrificar nossos próprios desejos e preferências pelo bem da unidade e do amor fraternal. Isso pode significar perdoar uma ofensa, servir em áreas que não são confortáveis, ou simplesmente colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. A cruz é o padrão pelo qual medimos nossas ações dentro da comunidade de fé. A cruz e a missão da Igreja. O chamado ao sacrifício e ao serviço não é apenas individual, mas também coletivo. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a seguir o exemplo da cruz na sua missão no mundo.
Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A missão da Igreja é uma extensão do sacrifício de Cristo. Estamos chamados a levar a mensagem da cruz ao mundo, mesmo que isso exija sacrifício e dificuldades. Os missionários que deixam suas casas e confortos para pregar o Evangelho, os cristãos que enfrentam perseguição por sua fé e todos aqueles que servem aos necessitados em nome de Cristo, estão respondendo ao chamado da cruz, o fruto do sacrifício, transformação e alegria. Embora o chamado ao sacrifício possa parecer difícil, a cruz nos ensina que o sacrifício em nome de Cristo produz frutos abundantes. Jesus nos disse em João capítulo 12, versículo 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quando sacrificamos nossas vidas em serviço a Deus e aos outros, vemos a transformação, tanto em nós mesmos quanto nas vidas daqueles ao nosso redor. E, paradoxalmente, é no sacrifício alegria. Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus capítulo 2, versículo 2. E da mesma forma, ao seguirmos seu exemplo, experimentamos a alegria de participar de sua obra redentora. Neste bloco, refletimos sobre o chamado da cruz ao serviço e ao sacrifício. Vimos que seguir a Jesus significa viver uma vida de entrega, amor ao próximo e dedicação à missão de Deus. No próximo e último bloco, vamos resumir os principais pontos e fazer uma reflexão final sobre como a cruz deve moldar nossas vidas. Se você foi tocado por esta mensagem de serviço e sacrifício, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também precisam ouvir essa verdade transformadora. Vamos juntos ser exemplos vivos do amor sacrificial de Cristo. Recapitulação e reflexão final sobre a cruz de Cristo. Chegamos ao final da nossa jornada para compreender o significado profundo da cruz de Cristo. Ao longo deste vídeo, exploramos diversas facetas da cruz, desde seu papel como símbolo de amor e sacrifício, até sua vitória sobre o mal e o chamado ao serviço. Agora, vamos recapitular os principais pontos e refletir sobre como a cruz deve moldar nossas vidas diárias. A cruz é a maior expressão do amor de Deus pela humanidade. Como vimos em João capítulo 3, versículo 16, Deus entregou seu único Filho para que, através de seu sacrifício, possamos ter a vida eterna. A cruz é o símbolo máximo de um amor que se doa completamente, sem reservas. Além disso, ela é o lugar onde Jesus, o justo, tomou sobre si os pecados dos injustos, como descrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Na cruz, nossa culpa foi removida e nossa relação com Deus foi restaurada, trazendo redenção para todos os que creem. Também exploramos como a cruz foi o campo de batalha onde Jesus venceu o pecado, a morte e as forças do mal. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos lembra que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles. Essa vitória é a base da nossa esperança e da certeza de que o mal não prevalecerá. Em seguida, refletimos sobre o chamado de Jesus para tomarmos nossa própria cruz e segui-lo, como ensinado em Mateus capítulo 16, versículo 24. Seguir a Cristo significa renúncia, sacrifício e obediência, exigindo que sacrifiquemos tudo por Ele, até mesmo nossa própria vida. A cruz também nos chama a viver uma vida de serviço, como ensinado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Devemos oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, servindo a Deus e aos outros com amor e humildade. Essa vida de serviço reflete o sacrifício de Cristo e se manifesta em todas as nossas ações e relacionamentos. A cruz não é apenas um evento histórico ou um símbolo religioso. Ela deve ser o centro da nossa identidade como cristãos. Ela nos define como seguidores de Cristo, comprometidos com seu ensino e sua missão. Vivendo à luz da cruz, somos chamados a amar como Cristo amou,
a viver em vitória, mesmo em meio às lutas, e a ser testemunhas da cruz, compartilhando sua mensagem com o mundo. Ao final desta reflexão, somos desafiados a carregar nossa cruz diariamente. Isso significa permitir que a cruz molde nossas decisões, atitudes e a maneira como nos relacionamos com Deus e com os outros. Cada dia é uma nova oportunidade para tomar a cruz, morrer para nós mesmos e viver para Cristo. A cruz nos lembra que, embora o caminho do discipulado possa ser difícil, ele é repleto de propósito, esperança e da presença constante de Deus em nossas vidas. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Portanto, não carregamos nossa cruz sozinhos. Ele está ao nosso lado, fortalecendo-nos e guiando-nos. A cruz de Cristo é o centro da fé cristã, um símbolo de amor, sacrifício, vitória e esperança. Ao meditarmos sobre seu significado profundo, somos chamados a viver de maneira que honre o sacrifício de Jesus, refletindo seu amor e graça ao mundo ao nosso redor. Que possamos, a cada dia, tomar nossa cruz com alegria e gratidão, sabendo que a vitória de Cristo é nossa e que em sua cruz encontramos vida, esperança e redenção. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E não se esqueça de conferir os vídeos sugeridos na tela final, que continuarão a aprofundar seu entendimento sobre a fé cristã. Que a cruz de Cristo seja sempre o centro da nossa vida e da nossa fé.